Vamos falar de preço de combustíveis agora? Preço de combustíveis. O preço da gasolina, do GNV, do óleo diesel, do etanol. Eu estou em contato com o Paulo Roberto Benedetti. O Beto Benedetti é proprietário de postos aqui em Criciúma e ele sempre que solicitado, ele nos atende para que a gente troque uma ideia aqui, fale um pouco a respeito dessa questão que, não é, Beto? Você sabe também, mexe tanto com o bolso da gente e também é um sistema que emprega, que gera impostos e que precisa de uma atenção, né? Afinal, o lance da história, você que está aí revoltado com o preço da gasolina, por exemplo, a culpa não pode recair só no colo do revendedor, que é um caso do Beto e dos seus colegas aqui em Criciúma. Existe todo um encadeamento para chegar nesse preço que alcança a bomba. Beto, Rádio Cidade em Dia, satisfação conversar contigo por aqui, bom dia. Bom dia, Denis. Satisfação é toda nossa. É um prazer conversar contigo também, novamente, e os seus ouvintes. Pois não, Beto. Como é que está hoje o preço da gasolina aqui em Criciúma? Vocês estão praticando que preço hoje aí, preço médio mais ou menos na cidade hoje? Bom, estão tanto quanto complicado, né? Os preços são altos, né? Apesar de que aqui no Sul ainda a gente consegue trabalhar com uma das melhores médias aí de preço no país, né? E hoje a gasolina em Criciúma aí, a média de valores aí é em torno de varia de 6,86 a 6,96 mais ou menos na gasolina comum. Isso. E daqui a pouco, não demora muito, bate os R$7 ou você acredita numa estabilidade para baixo aí, Beto? Olha, Denis, a nossa expectativa é que tivesse uma estabilidade, né? No custo a gente não vê, não consegue enxergar essa estabilidade, tem uma variação de preço, ainda essa semana aí aumentou em torno de 2, 3 centavos o nosso custo, então ainda está um tanto instável, mas esperamos que esse preço, claro que esse preço não ultrapasse os R$7 aqui em função da concorrência que temos na cidade aí, porque se você pegar outras cidades, você vai ver que a gasolina já está bem acima de 7,20, 7,30, né? É verdade. Mas nesse momento não corremos esse risco aqui de passar dos R$7 ou corremos? Acredito que não. Acredito que a gente não corre esse risco. Tem uma expectativa aí. Ainda ontem estava ouvindo algumas reportagens aí que as usinas aí, as sucroalcooleiras, estão parando a produção do açúcar e aumentando a produção do etanol e do álcool, né? O que poderia gerar uma expectativa aí que tivesse mais álcool no mercado, como temos aí 27% de álcool na gasolina, teria uma expectativa aí que pudesse reduzir um pouco esse valor, né? Claro, a gente sabe que na prática não é bem assim que funciona, né? Mas sempre gera uma expectativa positiva daí. Isso. Bom, e em relação ao óleo diesel, nós tivemos aquele pico recente, né? Está sob controle agora ou também está oscilando para cima aí o óleo diesel? Qual é o valor médio atual aí, Beto? O óleo diesel está numa situação mais complicada ainda, né? Teve mais um aumento aí de 8%, em torno de 8 ou 9%, há pouco tempo aí atrás, uma semana atrás, né? E no nosso custo aí refletiu mais um aumento aí essa semana aí em torno de 5, 6 centavos também. Então o óleo diesel está numa situação bem complicada aí. A gente tá vendo, ele está variando aí no preço de 6,70, 6,80 na cidade, né? 6,70 a 6,80. E nesse caso, tem algum risco de aproximar dos R$7 aí em seguida? Olha, o diesel é uma situação tanto complicada porque em função de que o Brasil é um país que tem muita dificuldade em produzir o diesel S10, né, que é o diesel mais usado agora, né? Então tem que ter muita importação desse diesel S10, né? É onde está com esse problema aí dessas altas e não conseguindo reduzir, né? Algumas reportagens que eu vi aí que o governo está tentando criar algumas estratégias para que tenha uma redução, né? Mas a princípio eu acho que isso tudo ainda tem que passar no Congresso e ainda não vejo nada positivo nessa relação ainda não. Precisaria que eles dessem mais urgência nessa situação para que tivesse essas reduções, a redução dos impostos aí, né? Já que o governo federal zerou o PIS e COFINS do diesel, acredito que a monofasia do diesel se faz necessária mais rápido ainda para que pudesse ter uma redução, né? Porque
as informações que a gente tem aí, principalmente os caminhoneiros autônomos, é que vários já estão parando em função do alto preço do diesel, né? Se pegar na região do Nordeste, Sudeste para cima, lá, região de São Paulo para cima, já falam na região da Bahia, tem R$8 o preço do óleo diesel. Olha só, gente, R$8 lá na Bahia. E Beto, o cidadão que for abastecer, ele tem o primeiro impacto, isso é um negócio psicológico, né? O primeiro impacto é no posto. Então, quando o cidadão não gosta do preço, e não tem gostado ultimamente, o primeiro culpado é o posto. Mas o Beto, em função disso, por ser experiente no setor, ele nos seus postos há muito tempo faz o seguinte: fixa num lugar visível ali, na área de abastecimento, a estratificação do preço do combustível conforme a situação de imposto, né? Governo tal leva isso, União leva aquilo, Estado leva aquilo, ICMS é tanto e tal. É importante a gente reforçar isso, esse tipo de orientação para o cidadão, para ele saber que quando ele abastece aquele litro de combustível, ele está pagando um pacotaço de impostos embutidos ali, né, Beto? Isso, hoje por obrigatoriedade, né, os postos já têm uma placa fixada, onde aparecem os impostos que são incidentes sobre os combustíveis, né? Só que, claro, nessa placa fixada aparece o custo Petrobras do produto e depois os impostos, né? Não aparece o custo que realmente chega ao produto para nós, né? Então, em função disso, até a gente procura sempre atualizar, deixar a nossa nota de compra fixada na frente do caixa, para o consumidor ver qual a margem que o posto realmente tem em cima do litro que está vendido, né? Mas realmente o preço é muito alto, tá, Denis? E dá para apontar um vilão maior aí? Quem é o vilão maior nessa história aí, em termos de entes? É a União, é o Estado? Quem é que pesa mais a mão no imposto aí, Beto? Olha, Denis, a questão de imposto, o ICMS é o que, apesar de que a base de cálculo está congelada já há algum tempo, mas o ICMS é o que mais pesa, né? Hoje está em torno de R$1,50 por litro de gasolina. Mas a gente vê aí a Petrobras aí mostrando esse lucro aí estratosférico aí, né? Então, talvez tenha que ter uma regulação aí nesses valores, né? Eu acho que a Petrobras tem que ser uma companhia independente, tem que ser independente, mas também tem momentos que eu acho que poderia ter uma moderação nesses valores, né? Isso. E o ICMS aqui, como é que está o peso dele recentemente, atualmente, para o combustível? O ICMS ele vem se mantendo, né? Ele é um percentual, né? Então ele subiu em função do preço, né? Então a base de cálculo está congelada em 5,77 da gasolina, né? Se ela tivesse no preço atual aí seria maior ainda. Embora o governo esteja querendo cobrar essa diferença do posto, né? Então congelou a base e depois quer que o posto pague a diferença. Isso é inconcebível, né? Então, mas a base de cálculo ICMS está congelada já há um tempo. E não existe nenhuma expectativa de uma alteração nisso, né, Beto? Acredito que não. Pelas reportagens que a gente tem acompanhado aí, os pedidos são para os governos de estado que não alterem as bases de cálculo, né? É verdade. Beto, obrigado pela atenção conosco, boa sorte aí, um bom trabalho e um bom dia. Igualmente, sempre à disposição. Conversei com o empresário Paulo Roberto Benedetti. O Beto Benedetti, ele é proprietário de postos de combustíveis aqui em Criciúma, trazendo uma leitura de quem está ali, na ponta, no posto, vendendo o combustível sobre o preço momentâneo. O momento é mais crítico para o óleo diesel do que para a gasolina, na questão de reajustes, e isso sufoca decisivamente os caminhoneiros, que enfrentam enormes dificuldades para dar conta de um peso desse, né? Porque o combustível se torna algo muito pesado para o caminhoneiro que precisa transitar por aí, que encara diversas realidades, que tem muito pedágio para pagar também, e não bastasse isso, os próprios combustíveis. Feito o registro, economia esteve na pauta, preço do combustível que pesa todo dia na vida da gente. Agora, 9